Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias especial política. Hoje o primeiro UP Notícias depois da eleição, depois dos novos vereadores eleitos e também da reeleição do prefeito Rafael Greca. Hoje aqui nós vamos conversar com Carol D'Artora, que é do PT e foi a primeira mulher negra eleita vereadora aqui na capital paranaense. Tudo bem, Carol? Tudo bem, só tô um pouquinho rouca. Carol, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua entrada na política, o que te motivou a se candidatar como vereadora. Então, que você falasse um pouquinho da sua história aqui pra gente. Então, eu sou professora da rede pública estadual, atuo no Sindicato dos Professores dos Trabalhadores em Educação do Paraná, APP Sindicato. Também atuo no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, no movimento negro. E essa atuação é que me trouxe para esse lugar, para fazer essa disputa. Há um bom tempo a gente vem fazendo a denúncia, tanto no movimento de mulheres, que a gente precisa de mais mulheres na política, somos 52% das eleitoras e isso não se expressa nesses espaços de decisão, nem mesmo na Câmara aqui em Curitiba, né, que apesar da gente estar comemorando que tem mulheres e a entrada da primeira mulher negra, mas a gente ainda tem apenas 8 vereadoras, isso não representa todo o eleitorado. Então, assim, não é que a gente precisaria ter mais mulheres só por ter mulheres, mas é porque é muito importante que a gente tenha políticas pensadas por essa diversidade, né, por todos os sujeitos que compõem a diversidade que é a sociedade brasileira e curitibana. Então, é difícil que todos os debates, todas as decisões, todas as políticas públicas que são criadas e que deveriam ser criadas para atender toda essa diversidade, que tem demandas diferentes, que tem necessidades diferentes, seja pensado só por um segmento. Não é possível que seja desse jeito, né? Isso não é democracia. Então, esse entendimento e toda a minha atuação nesse sentido é que fez com que eu colocasse meu nome para fazer essa disputa e também ampliar a representação negra na Câmara de Vereadores de Curitiba. Das capitais do sul do Brasil, Curitiba é a que mais declara ter população negra. E, infelizmente, apenas em 2020 a gente vê uma mulher negra entrando nesse espaço. Né? A gente está comemorando, mas também não é uma notícia tão legal assim. Ela traz consigo a denúncia dessa desigualdade na nossa sociedade. Quero falar sobre esses dois assuntos, na verdade, mas vamos começar falando sobre o espaço das mulheres. Né? Realmente você disse, a gente está comemorando entrar a primeira mulher negra, também está comemorando que a vereadora mais votada foi uma mulher, que foi a Indiara do Novo, você ficou em terceiro também, super bem votada, com mais de 8.700 votos. Mas, por um outro lado, a Câmara não cresceu em número de mulheres. Né? Na última legislatura tinha 8 e continua com 8. Trocaram 5 e 3 se mantiveram. Como tentar melhorar esse número, como mudar esse panorama? Eu sei que é uma pergunta que ainda está muito sem resposta, né? Tem várias mulheres, inclusive, em vários movimentos tentando mudar isso e sempre esbarrando em algumas dificuldades. Como que você enxerga essa situação? As mulheres sofrem com a desigualdade que é a vida das mulheres. Então, as mulheres não são vistas, não são incentivadas, não são vistas como possíveis lideranças. Elas também enfrentam barreiras do cotidiano, né? Então, as mulheres sofrem com duplas e triplas jornadas de trabalho. Infelizmente, o trabalho doméstico ainda recai quase que todo ele para as mulheres, o trabalho reprodutivo, quem tem que cuidar dos filhos. As mulheres têm essa vida onde elas se desdobram para estar no mercado do trabalho, para atender suas casas, para atender suas famílias. Tudo isso as tira da possibilidade de fazer esse debate, de se entregar para uma vida pública ou mesmo participar de uma disputa, né? As disputas eleitorais são muito pesadas, demandam muito. Isso é uma das coisas que eu vi muito nessas eleições agora. E as mulheres, elas enfrentam todas essas dificuldades, assim como a dificuldade do poder econômico também, né? Somos as mulheres a maior parte dos pobres, mulheres e negros são a maior parte dos pobres no país, e infelizmente o poder ainda é dos homens.
E é por isso que a gente tem apenas 8 mulheres na Câmara de Vereadores. Sim, eu vi que, assim, a participação feminina na minha votação ainda não tem uma APA, não traçamos ainda realmente o perfil do voto. Eu sei do discurso que eu fiz, mas eu já tenho, assim, uma certeza pela presença nas minhas redes sociais, que quem me trouxe aqui, e eu chuto que 70% desses votos foi o voto feminino. Falando também agora da questão racial, tanto a questão das mulheres quanto a racial são duas minorias em questão política, em questão de espaço, mas em números não são, né? Então eu acho que isso é interessante a gente lembrar. Que você já falou um pouco sobre essa questão da sociedade realmente, mas o quanto representa, por mais que em 2020 ter uma mulher negra na Câmara de Vereadores? Representa o acúmulo do debate, da denúncia que o movimento negro, que o movimento de mulheres e todas as pessoas que são antirracistas, que compreendem que não tem como a gente continuar caminhando, né, com essas desigualdades, esse desejo é que representa esse número. A gente vem fazendo esse acúmulo, isso não é só no nível aqui da nossa cidade ou mesmo no Brasil. Esse acúmulo ele é mesmo internacional. Internacionalmente, as pessoas vêm debatendo muito, falando muito da importância de superar essas exclusões. E tudo isso, acredito que se juntou nesse momento. Nós estamos gravando antes, mas coincidentemente a exibição aqui do P Notícias vai acontecer na sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do feriado e também sobre a ideia de que a consciência negra, a discussão de igualdade não pode durar só um dia durante todo o ano. Exatamente, a gente sempre fala, né? A gente comemora o mês todo. Eu, como sou muito envolvida com o movimento negro, no mês inteiro de novembro a gente promove esses debates nas escolas, nas universidades, nos coletivos. É o mês que a gente tem para pensar essa desigualdade. E não se resumir a pensar isso apenas no dia 20 de novembro. Achei maravilhoso que a primeira vereadora negra de Curitiba foi eleita justamente em novembro, incrível, mas isso também mostra o quanto a gente ainda tem que fomentar e continuar falando dessas coisas, para que outras venham, para que mais mulheres venham, para que mais mulheres negras venham, para que a comunidade negra esteja de fato representada ali naquele espaço. O debate não para, né? É só um começo, a gente já acumulou muito, mas a gente precisa continuar fazendo essa promoção, explicitando. Muitas pessoas ainda acreditam que racismo não existe, por incrível que pareça. Ainda tem gente no Brasil. Eu vi nos comentários da notícia que saiu sobre a minha sobre eu ter sido eleita, as pessoas falando: e daí que ela é negra, isso não significa nada. Realmente a pessoa acha que isso não significa nada? Talvez ela ache, né? Ela precisa, talvez ela ache e precise ser informada de que isso significa sim, que isso significa que essa população tem sido explorada, que essa população foi expropriada da sua força de trabalho por tantos anos e por isso é tamanha desigualdade, tamanha violência. Então é muito legal, muito bom que a gente possa falar disso no mês de novembro, que a gente tenha tido esse presente aqui em Curitiba no mês de novembro, mas a gente precisa continuar cada vez mais ampliando as nossas vozes, falando disso, seja pessoas negras ou não negras, sejam mulheres e homens, a gente precisa que a sociedade se una para que a gente torne esse mundo um mundo melhor e adequado para todo mundo viver. Você já falou um pouco sobre a sua campanha, que foi de muita conversa com as mulheres ali, até você acredita, né, que foi grande parte foram mulheres que conseguiram te eleger. Gostaria que você falasse um pouco sobre as dificuldades dessa campanha no meio da pandemia, né? Como é que foi para você todo esse trabalho? Eu tenho dito que foram dificuldades que no fim se tornaram pontos fortes, porque a gente fez uma campanha muito forte nas redes sociais, que eram os canais que a gente tinha. Então, fiz conversa com coletivos, Instagram de blogueiras, explorei ao máximo, assim, me joguei ao máximo para conseguir conversar com o máximo de pessoas possíveis através das redes sociais. E depois, quando a gente pôde ir para a rua, fazer essas conversas na rua, conversar mesmo com as pessoas, a gente
teve a ideia de, como a gente não podia ter um comitê fixo e nem fazer aglomeração, ter o comitê itinerante, então a gente foi para vários bairros e ficava lá panfletando e conversando com as pessoas, e isso acabou sendo um ponto forte da campanha. A gente teve que se desdobrar em modos não tradicionais. A gente também fez cortejo pelos bares à noite, conversando, panfletando e fazendo toda essa denúncia que eu estou fazendo aqui, né? E isso que era a nossa dificuldade, o que eram as nossas dificuldades, se tornaram os nossos pontos fortes. Falando agora sobre o partido em si, sobre o PT. Antes ainda da campanha, no período de pré-campanha, eu conversei aqui no P Notícias com o candidato do PT à prefeitura, Paulo Pusca. E a gente conversou sobre essa questão das dificuldades que vinha tendo o PT, e ele disse que enxergava que agora era uma hora que iniciaria a retomada, iniciaria novamente um crescimento do partido. E de fato, pelo menos na Câmara, aumentaram o número de cadeiras, chegando agora a 3 vereadores do PT. Quanto isso é importante para o partido? Acho que é importante para o partido, porque a gente passou um período bem ruim, assim, de criminalização do nosso partido, de dizerem que o Partido dos Trabalhadores é o partido mais corrupto do Brasil. Curitiba, eu vivo aqui, eu vi esse ódio feroz ao Partido dos Trabalhadores, ódio que foi criado, construído através de fake news. Infelizmente, esse ódio, né, esse sentimento criado, essa criminalização, culminou, infelizmente, no atual presidente, que acho que já estamos chegando num consenso, que é uma pessoa que não representa, que é uma pessoa extremamente, enfim, grosseira. E eu tenho dito que o Bolsonaro foi pedagógico para a sociedade brasileira. Várias pessoas estão repensando o seu voto, perceberam mesmo que não tem condições de continuar com esses discursos de morte que ele faz. E isso foi pedagógico. E as pessoas começaram a relembrar o legado do PT. O PT tem um legado muito grande. O PT tirou o Brasil do mapa da fome. O PT criou políticas de valorização do salário mínimo, políticas de moradia, de incentivo para a juventude, programas de inserção da população negra, por exemplo, ao ensino superior. Então, todo esse legado está na mente das pessoas. Inclusive, durante a minha campanha, eu trazia muito esse legado, falava disso muito com as pessoas, e as pessoas estão começando a repensar. Eu acho que isso fez com que o PT mostrasse que ele tem condições, que ele está aí, que ele está vivo, e não é à toa que a gente teve a terceira mulher mais votada, né, a terceira vereadora mais votada de Curitiba, sendo do Partido dos Trabalhadores. Nessa legislatura atual, tinha a professora Josete ali como opositora, líder da oposição em alguns momentos, e o PT provavelmente segue esse trabalho de oposição ao prefeito reeleito Rafael Greca. Como que você projeta esses próximos 4 anos? Serão 4 anos de muita denúncia e muita fiscalização, né? Acho que a gente se soma ali com a voz de oposição da Josete para fazer denúncia das coisas que não estão ruins, que não estão boas, desculpa, coisas que estão ruins, que não estão boas, e que o Greca maquia muito, né? Essa que é a verdade. Durante a campanha toda eu denunciei a questão da passagem de ônibus e pretendo continuar denunciando. Curitiba está com a passagem de ônibus mais cara do Brasil, e o Greca vai e me incentiva os empresários, 2 ou 3 empresas com 200 milhões, em vez de pensar no trabalhador, que é o principal atingido e que precisa aí de um auxílio, está muito oprimido com essa situação. Então, eu acredito que eu vou me somar com a voz da Josete ali, e isso mostrando, denunciando, fiscalizando, mostrando isso para a população de uma forma mais ostensiva. Talvez numa próxima, né, as pessoas estejam mais conscientes de que a gente precisa pensar melhor quem a gente coloca para administrar a nossa cidade. Inicia, claro, ali o seu mandato só no dia 1º de janeiro, né? Ainda tem um tempinho até de fato ser nomeada como vereadora, ser empossada, mas já tem projetos engatilhados, ideias, como que você se apresenta para o mandato? Tem um projeto que é muito importante para mim. Como eu já disse, uma questão importante é tentar discutir a passagem de ônibus. E o segundo projeto que é muito importante é um projeto que é Juventude Negra Viva, que é tentar promover
segurança pública, mas a partir da compreensão que Curitiba é uma cidade extremamente violenta para a juventude negra e que a gente tem que fazer uma reeducação social no sentido de combater o genocídio da juventude negra, essa juventude que está sendo extremamente explorada em Curitiba, são a maior parte dos trabalhadores de aplicativo, a maior parte dos desempregados, dos informais e dos que morrem todos os dias. Então, esse é um projeto que eu quero tentar construir ali dentro, uma prioridade para mim. Na campanha nós vimos várias bandeiras, né? Foi uma campanha que bateu todos os recordes de candidatos, tanto como vereadores, tanto para a Câmara, quanto também para a Prefeitura. E aí teve gente falando da economia, da segurança, da saúde, da educação, vários temas sobre a nossa capital. O que você acha que Curitiba mais precisa? O que é mais urgente para Curitiba nessa retomada, que vai enfrentar ainda muitas dificuldades com relação a essa provável reta final da pandemia, mas que ela ainda está aí, né? É difícil falar o que Curitiba mais precisa. São tantos pontos, a gente tem tantas questões de mobilidade, né, questões de transporte, como eu já falei, passagem muito cara, desemprego na cidade muito alto. Então, são tantas questões que é difícil colocar o que Curitiba mais precisa. O que Curitiba mais precisa é repensar todas as políticas públicas de amparo à sociedade que aqui vive e que é diversa. E que a gente tem que olhar que essa diversidade ela tem que ser amparada e tem que ser atendida nas suas demandas. Então, é difícil dizer. Por exemplo, a gente tem questões de moradia, ocupação. Seria, para quem está lá na ocupação, é urgente que a gente passe por um processo de regularização, por exemplo. Quem está pagando a passagem de ônibus muito cara, é urgente que essa passagem seja mais barata. Quem está morrendo todo dia na periferia, sofrendo com a violência policial, é urgente que a gente pense em segurança pública. Então, é difícil falar o que é urgente. Tudo é urgente. Tudo precisa ser pensado urgentemente. Agora a gente já vai se encaminhando para o final, e eu gostaria que você falasse um pouco agora no geral, não só de oposição, não só do PT, mas da grande renovação que aconteceu na Câmara, né? Tiveram 20 vereadores reeleitos e 18 novos, então foi quase ali 50% de renovação. Como que você enxerga esses números? Sempre tem renovação, né? Ali nesse sentido da renovação, assim, trocou as cadeiras. Sempre troca 45%. Então, nesse sentido, não tem nenhuma novidade. Mas no sentido da renovação mesmo, que é renovar a forma de fazer política e quem são os sujeitos ali, nesse sentido, acredito que a gente teve uma renovação. Né, elegendo a primeira vereadora negra de Curitiba, isso sem dúvida é uma renovação. Mas quanto às pessoas que entraram ali, que não estavam e que entraram, a gente vê muito do mesmo perfil, do mesmo tipo de política, do mesmo viés ideológico, pessoas que estão ligadas ao mesmo grupo econômico. Então, nesse sentido, não teve renovação, né, efetiva, não mudou muito nada. A renovação ela tem esse viés duplo, né? Como eu disse, sempre se renovam ali 45% das cadeiras, mas a forma de fazer política, a velha política, as famílias que estão que muito tempo ficam ali donas do poder, não se renovaram muito. Estamos chegando ao final de mais um P Notícias especial política. Quero agradecer minha coprodutora Samar Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial quero agradecer a Carol, que conversou aqui com a gente, também parabenizar ela por essa vitória nessas eleições aí que aconteceram no último domingo. Muito obrigado, Carol. Obrigada, eu que agradeço. Então, muito obrigado pela sua companhia e a gente volta semana que vem. Até lá!